Agora você ouve o Novo Show com André Rodini, aqui na Rádio CNN, a rádio da família. Muito bom. Agora, eu tô com um amigo meu aqui que vai me fazer umas entrevistas. Ele vai me fazer umas perguntas para vocês saberem mais ou menos como é que foi o meu ano e a gente já volta já já. Fala, André Rodini, prazer, Alexandre, tudo bem com você? Muito bom, Alexandre. André, tem umas perguntas aqui para fazer para você e principalmente eu vou começar com o resultado que você teve na semana passada. Você arrebentou com um vídeo nas redes sociais. No TikTok você teve mais de 600 views. Teve um crescimento... 600 ou 600 mil? 600 mil. Ah, fala aqui, direito aí, rapaz. Aqui tá 600k. O chefe aqui. 600 mil views. Você teve um crescimento em 3 meses de 800% de seguidores lá nessa rede social. No Facebook você teve 40 mil likes, quase 10 mil comentários e 10 mil compartilhamentos nesse vídeo, né? E o tema foi o Senado Federal. O que você tem para falar do sucesso desse vídeo e colocar esse adendo e trazer para os seus ouvintes novas informações sobre esse tema? Ô Alexandre, obrigado pela pergunta. Na verdade, o sucesso do vídeo é o fracasso do Brasil. Infelizmente, o sucesso da tragédia que nós estamos vivendo no Brasil é um sufoco, uma sensação de impotência que o brasileiro tem. Uma sensação de que as nossas instituições não estão mais funcionando. Então, esse vídeo que eu fiz foi um desabafo. Eu que sou vereador aqui em Ribeirão Preto, estava na tribuna lá e me veio à cabeça fazer uma cobrança ao Senado Federal da sua falta de atitude, daquilo que a Constituição lhe pede, né? Que os poderes da Constituição lhe conferem. E o que nós estamos vendo ao longo do tempo é um Senado acolhido da sua grandeza. Nós não vemos mais senadores defendendo as instituições brasileiras. Nós não vemos os senadores criando CPIs ou mistas ou do Senado apenas para investigar seja o Supremo Tribunal Federal, seja a própria presidência da República. Nós não vemos mais o Senado agir na forma de cobrar as instituições para que façam aquilo que tem que ser feito. Então, esse meu desabafo, na verdade, foi um momento de que eu estava muito agoniado, como estão todos os brasileiros nesse momento, que estamos vendo assim alguns poderes, no caso o judiciário, extrapolando sua alçada de poder. Então, nós não podemos conceber que um tribunal, seja ele o Supremo Tribunal Federal, o Eleitoral, ou qualquer outro tribunal, tenha decisões monocráticas a respeito de temas muito importantes. E também nós não podemos conceber que a interpretação das leis sejam feitas de forma a beneficiar um segmento nesse momento e outro segmento em outro momento. Nós não podemos entender que um Supremo Tribunal Federal possa legislar, porque a função de legislar é do Legislativo, digamos, Câmara dos Deputados, Senado, as assembleias estaduais, as câmaras municipais formam o legislativo. Esses sim devem legislar. Cabe então aos tribunais a interpretação da lei. Mas a lei, ela tem que ser o mais clara possível para que não haja dúvidas da interpretação. Então, às vezes nós temos um tribunal dividido. Metade tem um entendimento, a outra metade tem outro entendimento, e às vezes o voto de Minerva, aquele voto que muda a interpretação da lei, é um voto ideológico. E aí a ideologia, ela tira o poder da legislação.
Porque a lei ela tem que ser clara, ela serve tanto a A quanto a B. Só que quando ela é envolvida de ideologia, perde-se sua função, né? E aí nós vemos arbitrariedades acontecendo. E esse freio da arbitrariedade é que eu chamei os senadores, né, pelo menos os paulistas aqui, a se movimentarem. A falar o que está acontecendo. Então, por exemplo, nós temos aqui o José Serra, que vai se aposentar agora, vai sair da vida pública, aparentemente acaba o mandato dele de senador. No lugar dele vai entrar o astronauta lá, o Marcos Pontes, né? Então, um está saindo em silêncio e o outro está entrando em silêncio. Mas vamos ver então a outra senadora que nós temos, que foi eleita na outra eleição, a Mara Gabrilli, que era uma esperança para os brasileiros que queriam e buscavam o combate à corrupção. A Mara tem um histórico lá em Santo André. A família dela tinha empresa de ônibus. E a empresa de ônibus era extorquida pelo grupo da máfia lá de Santo André, aquele que fazia parte lá que era o Sombra. Enfim, é tudo apelido de metralhas, né? Não vou falar de metralhas. Todos esses apelidos daquela gangue, que inclusive foi o grupo que mandou matar o prefeito Celso Daniel, lá de Santo André. Então, quando a Mara surgiu, a Mara que é cadeirante, mulher, era muito aguerrida, muito firme em seus posicionamentos com relação ao combate à corrupção, ela foi se calando. Nós não vemos mais a Mara Gabrilli participar disso. Então foi uma chamada para ela, né? Falou, acorda, vamos voltar para as origens, porque foi para isso que você foi eleita. Muito bem, nós tivemos aqui em São Paulo uma tragédia que foi o falecimento de um outro senador que foi eleito democraticamente, que era o Major Olímpio. O Major Olímpio era muito aguerrido, muito conhecido do público paulista, né? Ele era um forte defensor aí da corrupção, das forças de segurança, era um cara muito ativo. E ele faleceu. E aí assumiu no lugar dele o suplente de nome Giordiano, que ninguém nunca vê essa pessoa. A pessoa é um ilustre desconhecido, não tem posicionamento político, não tem força, não é aguerrido, não faz nada. Ninguém nunca viu esse cara. Eu só fui ver a imagem dele recentemente, que eu fui procurar na internet para ter informações de quem que era a pessoa. Ou seja, os 3 maiores cargos, depois de governo do Estado, são os de senadores do Estado. Porque a função do senador é defender os interesses do Estado. Por isso que cada Estado tem 3 senadores, né? Então são 27 estados, cada Estado com 3 senadores. O Distrito Federal também tem 3 senadores. Que o interesse é defender o Estado. Muito bem. E a gente não vê isso acontecendo. E nós não estamos falando de defender apenas o Estado de São Paulo. Nós estamos falando deles agirem em defesa do Estado brasileiro. Nós não estamos vendo a função de cobrar, de sacudir. E aí eu fiz um desabafo e acabou viralizando esse vídeo, né? No Facebook teve mais de 1,5 milhão de visualizações. Então foi um negócio que fazia tempo. A última vez que eu tive uma viralização grande dessa, alguns talvez vão se lembrar, foi na época da eleição da Dilma, que eu era oposição firme, né, forte, não sei o quê. Eu fui no supermercado falar pro pessoal não beber uma certa marca de cerveja, lá de Petrópolis, né? Que essa cerveja, ela patrocinava as palestras do Lula, né? Então, aqueles 200 mil... E era uma empresa que era assim, vendia 10 caminhões de cerveja, 3 era sem nota. E ela dava 200 mil pro Lula, 300 mil... Eu falei assim, gente, dessa cerveja eu não bebo mais, porque o meu dinheiro não patrocina a corrupção. E aí explodiu. Aí deu 5 milhões de visualizações no Facebook. Esse vídeo rodou muito, né? Eu fui também muito feliz. Mas, novamente, aquilo que dá viralidade na internet, não sei o quê, normalmente é a tragédia do nosso país. Parece que o brasileiro gosta de ver a tragédia, mas, infelizmente,
o brasileiro hoje está sem seus defensores. O brasileiro não encontra, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, salvo algumas exceções raríssimas e muito firmes, como é o caso do Marcel Van Hatten, que eu entrevistei aqui no nosso programa esses dias para trás. O Marcel é um brilhante defensor da democracia. Nós temos também o Gilson Marques, lá de Santa Catarina, a Adriana Ventura, aqui do estado de São Paulo. São excepcionais, né? Mas são um pequeno número, né? E a gente precisa aumentar a representatividade de pessoas que têm esse poder de fala, que são aguerridos, determinados e que não têm rabo preso. O mais importante para a pessoa que quer entrar na política é não ter rabo preso, não ter dívidas, primeiro, nada com a justiça, não ter dívidas políticas, né, que corrompam o cidadão, ou aquele que está disputando, e ser aguerrido. Eu acho que o melhor termo é você ser aguerrido, determinado, porque se você não for, os outros te rapelam e te levam embora, né? Ô André, pegando um gancho agora do que você falou, por que você acha que se dá esse silêncio desses senadores, inclusive que você está falando? Por que a hora que, antes de ser eleito, eles falam bastante, igual a Mara Gabrilli que você disse, e depois a hora que chega lá dentro, a hora que está eleito, se dá o silêncio dessas pessoas? E ainda, o que o eleitor desses senadores pode fazer quanto a isso? Bom, essa é mais uma pergunta para ser feita para um psicólogo do que para um político. No caso, eu estou respondendo como político, mas como político, eu entendo que as pessoas têm medo. O medo cala as pessoas, independente do grau de hierarquia. Medo de perder a família, medo de perder um ente querido. Existem pessoas muito más por conta dos arranjos corruptos, essa coisa toda, e para mandarem matar, para mandarem alejar, não é impossível. Então, às vezes a pessoa recebe uma ameaça e ela, ao invés de enfrentar a ameaça, ela se acoa. E quando ela se acoa, aí acabou. Aí o ameaçador, o bandido, ele cresce, ele sabe onde é o ponto fraco da pessoa. Porque todo mundo tem um ponto fraco, né? Todo mundo tem. Não existe um ser humano que não tenha um ponto fraco. Agora, o que nós devemos buscar são pessoas para a política que tenham poucos pontos fracos. E que esses pontos fracos não sejam nunca de caráter moral. O ponto fraco, ele pode ser uma doença, ele pode ser um trauma familiar, ou questão pessoal, mas nunca de caráter. Porque o político, ele tem que ter um caráter ilibado e não pode ter medo de fazer o que ele veio a fazer, que é expressar a sua opinião, chamar os deveres e obrigações de cada um. Aí a sua outra pergunta, o que o eleitor pode fazer com relação a isso? Muito bem. Aqui no Brasil nós não temos a cultura de seleção de pessoas para trabalhar com a gente. Geralmente a gente bota para trabalhar um indicado, na política eu estou falando, né? Porque na iniciativa privada não é assim. Chamou o cara lá que me arrumou uns votos para trabalhar. Geralmente são pessoas despreparadas. O que faz o Partido Novo? O que faz o nosso grupo de políticos? No Partido Novo, para você entrar no Partido Novo, você tem, primeira coisa, ser ficha limpa. Se você teve restrições com a justiça, você não pode disputar a eleição pelo Partido Novo. Isso é uma coisa. A outra coisa, no Partido Novo, todo o processo seletivo é feito para que nós tenhamos pessoas na linha de disputa com esse perfil, aguerrido, combativo, pessoas que tenham profissão, que não vivam da política, isso é muito importante, né? E que estejam estabelecidas de uma certa forma, que não dependa de política ou de políticos. Então, no Partido Novo, eu sei que nós temos esse meio de selecionar candidatos. Agora, o eleitor sabe disso? Às vezes não sabe. Eu vou votar em qualquer partido. Por exemplo,
É um fenômeno que tem acontecido no Brasil. Sem ser essa eleição de presidente agora, a outra eleição de presidente, eu disputei para deputado federal. Aí, eu era do partido Podemos, né? E quando eu ia pedir o voto para as pessoas, elas falavam assim, mas você está com Lula ou você está com o Bolsonaro? Desculpa, com Haddad ou com o Bolsonaro? Eu falei, não, eu tô com o meu candidato, lá que na época era o Álvaro Dias. Não quero, eu quero esse. Bom, e para deputado? Não, eu vou votar tudo na legenda do coisa. Mas você nem sabe quem que você está votando. Não interessa, é para ajudar o presidente. É o pior erro que a gente pode fazer. Porque para ajudar o presidente, você precisa ter no Congresso pessoas que cobrem. Firmeza, pessoas que cobrem, que enquadrem. Façam oposição. A oposição é 100% necessária. Inclusive, porque se você só tem um grupo de bajuladores com você, você nunca vai saber se esse grupo tá te ajudando ou está te prejudicando. Às vezes os bajuladores, e eu vi esse fenômeno acontecer nessa eleição novamente, colocam o presidente numa bolha que ele acha que está tudo certo. E ele só vai falar aquilo que a bolha quer ouvir. Só que a bolha é muito menor do que o todo. A esfera social, né? A esfera social. As diversas classes, os diversos tipos de pensamento que nós temos no Brasil têm que ser ouvidos. E às vezes a bolha não permite. Então, eu diria que o eleitor, o que ele tem que fazer é separar cada eleição. Eleição de presidente, vou votar para presidente aqui. Eleição de senador, vou escolher o senador aqui. Eleição de deputado, vou escolher um deputado, estadual ou federal. Eleição de vereador, não precisa ser do grupo do prefeito. Se você escolher cada um dessa forma, mas tem que escolher, tem que perguntar, tem que procurar na internet, tem que saber quem que são as pessoas, né? E aí eu acho que o eleitor vai poder votar melhor e aí vai evitar de ter essas pessoas que se autoproclamam salvadores da pátria antes da eleição e depois da eleição viram uns gatinhos molhados lá com frio, né? E aí acabou. Aí as nossas instituições ficam paradas e perdidas como estão agora. Aí aparece um tirano qualquer, como esse aí que está aí, mandando e desmandando, e as pessoas são obrigadas a aceitar. Porque não tem quem os defenda da forma certa, da forma exata, da forma constitucional. Porque cada um com o seu pequeno interesse ou com o seu grande medo. Bom, agora a gente está na virada de ano, 2022 para 2023, numa transição de governo. E eu queria levantar a bola para você falar livremente qual é a sua expectativa para a política para 2023, qual é a sua expectativa para o Brasil. Bom, antes de falar do Brasil, eu queria pensar Ribeirão Preto. Nós temos uma eleição municipal que é a próxima eleição e quando acaba uma eleição já começa a organização para a próxima eleição. Então, por exemplo, o nosso prefeito atual, o Duarte Nogueira, não vai mais poder concorrer porque ele já é segundo mandato dele, né? Então, e ainda não estão definidos quem serão os candidatos a prefeito, e quais legendas e tudo mais. Mas começa-se já a se organizar as forças políticas buscando espaço. Então, eu acredito que Ribeirão Preto conseguirá concluir poucas obras agora, vai terminar esses viadutos que estão aí para terminarem. Temos ainda 9 de julho para concluir e eu acho que esse prefeito entrega a cidade com uma grande quantidade de obras realizadas, o que vai colocá-lo aí na história da cidade, né? Não sei se para o bem ou para o mal, mas eu acredito que para o bem. E aí nós teremos então um governo do PT, que a gente também não sabe até quando, porque depende do presidente Lula continuar no poder. Porque se o presidente Lula não continuar no poder, seja por morte, saúde, processos judiciais, queixa-crime, qualquer coisa que o valha, assume o vice, o Geraldo Alckmin, que tem uma relação muito boa aqui com o nosso prefeito. Eles eram do mesmo partido, do PSDB,
e foram, por muito tempo, parceiros políticos, né? E eu acredito que essa parceria deva continuar. Então, se o vice-presidente assumir no lugar do Lula, vai ser bom para a nossa cidade. Com o Lula no poder, não dá para esperar muita coisa. Você consegue esperar aumento da quantidade de estatais, por exemplo, vai ser reativada a estatal do chip do boi. Não sei se você lembra dessa estatal. Foi uma estatal criada aí no governo da Dilma para fazer microchips, né? Microchip para boi. E lá já se gastou uma fortuna. São 200 funcionários que tem essa estatal e nunca se produziu nada. E agora ela parada, ela vai continuar dando prejuízo, e agora o governo do PT já falou que quer reativar a empresa. Na verdade é só para dar cargos, né, para as pessoas, porque o Estado não pode se atrever a ser empresário. Isso não existe. Isso é um dos maiores erros que pode ter, é o Estado querer ter empresa. Seja de correio, de produção e distribuição de petróleo, de microchip, de fábrica de camisinha. O Brasil tem mais de 700 estatais. Isso é uma máquina de comer dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, né? Então, isso deve continuar, o que deve levar a mais escândalos de corrupção, porque onde você tem muita máquina pública, você tem muita corrupção. Onde você tem menos máquina pública, você tem menos corrupção. Então, a gente pode esperar essa linha aí. Eu já ouvi tanta bobagem desse futuro candidato, desse futuro ministro da Fazenda aí, que às vezes assim dá até um... Tem uma frase do... Como é que chamava aquele jornalista que morava em Nova York, jornalista brasileiro, Paulo... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele falava assim: a melhor forma de acabar com o comunismo é deixar o comunista falar, porque só fala bobagem, né? E aí a gente vê sequestro de fortuna, controle de preços, coisas que nós sabemos que não deram certo no Brasil, não dão certo na Argentina, não dão certo na Venezuela, então a gente sabe que isso não vai prosperar. E infelizmente o brasileiro vai acabar tendo que pagar novamente essa super conta aí, que vai ficar caro, enfim. Agora, é uma oportunidade para a direita se reorganizar no Brasil. As forças da direita, ou seja, as forças de oposição legítimas, não é centrão, esses caras que, agora eu sou Bolsonaro, agora eu sou Temer, agora eu sou qualquer um, Fernando Henrique. Não, quem é de direita, ou seja, quem é pelo livre mercado, pela diminuição do tamanho do Estado, pelo fortalecimento das instituições democráticas, que seja de direita, esses terão uma oportunidade muito grande de se reorganizar, como uma frente de oposição firme. O próprio Congresso mesmo elegeu muitas pessoas, e a gente espera que esse grupo aí, essas pessoas tomem essa força e essa oportunidade que o Brasil tem de democraticamente apresentar as melhores propostas, que são as de menor Estado e mais oferta de bons serviços. Então, há 2, 3 semanas atrás vocês tiveram um encontro nacional do Partido Novo, né? E aí eu queria saber quais são os planos do Novo para 2023. Bom, o Partido Novo passou por uma turbulência muito grande. Um dos fundadores do Partido Novo, em algum momento, ele começou a lutar contra o Partido Novo, né? E isso desarranjou todo o partido. Muito bem, essa pessoa saiu do Partido Novo e agora nós estamos reorganizando as bases com o que nós temos de melhor. Então nós vamos trabalhar muito os municípios, né? Ribeirão Preto é um exemplo, Campinas nós temos vereador, São Paulo nós temos vereador, São José dos Campos, mas as cidades menores. Nós queremos levar para a cidade pequena a palavra da liberdade econômica. É possível fazer mais com menos recursos. E na cidade pequena o que falta é recurso, né? E às vezes esses recursos são mal administrados. Então o Partido Novo decidiu que nós vamos fazer umas alterações no nosso estatuto necessárias para enquadrar essa nova postura, e nós vamos permitir que cidades pequenas possam participar do nosso jogo político com a nossa bandeira, que é a liberdade econômica, diminuição do tamanho do Estado e economia de dinheiro público,
que é uma das coisas que eu faço bastante aqui em Ribeirão Preto. Só para você ter uma ideia, eu sou o único vereador em Ribeirão Preto, o único, que não usa a totalidade de assessores políticos, não usa carro, não usa verba de viagem, não usa combustível, eu economizo papel, eu não bebo água mineral na Câmara Municipal, que cada vereador tem direito a um fardo lá, eu pego água do filtro, que é para não gastar. Não é que eu sou mochiba, é que esse dinheiro é seu, não é meu, eu não posso gastar o seu dinheiro, né? É responsabilidade. Eu economizei nesses 2 anos 705 mil reais só no meu gabinete, só com essas pequenas, com esses pequenos posicionamentos. E foi possível sim entregar muito para Ribeirão, mesmo economizando verba pública. Foi o nosso trabalho que permitiu, por exemplo, o estudo da inviabilidade econômica da Coderp, que é uma empresa que está em processo de liquidação, que quando eu terminei o estudo, eu entreguei a CE, que eu presidi, para o prefeito, ele decidiu então liquidar a Coderp. E isso a gente não vê vereadores fazendo esse trabalho na cidade ou nas outras cidades. Então isso é muito importante, e isso a gente pode levar para as pequenas cidades. Por exemplo, o vereador de uma pequena cidade, ele pode investigar muito bem o uso da ambulância. A gente sabe que nas pequenas cidades, a ambulância vem para Ribeirão não para trazer doente, ela vem para trazer outras pessoas aqui. A gente já viu isso em vários lugares, de vários municípios. Então, o vereador de uma cidade pequena pode fiscalizar isso. Essa é a cara do Partido Novo, o cuidado e o zelo com o dinheiro do pagador de imposto. Então, essa é a cara que nós vamos ter agora para o próximo ano, e espero que esses 2 próximos anos a gente possa fortalecer muito a imagem do Novo, como, por exemplo, com o nosso governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que tem feito o melhor governo do Brasil em relação aos governos estaduais. Romeu Zema está sendo um exemplo de administração pública com sucesso, trazendo bem-estar e economia de dinheiro para os pagadores de imposto de Minas. Mais uma. Voltando agora para Ribeirão Preto. O que você acha que está faltando para cá? O que está faltando para a cidade e quais são as prioridades? O que falta para... Não é toda cidade grande, como Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, a pessoa precisa de um projeto. Por exemplo, um projeto... Está alagando aí. Chega janeiro, cai as chuvas, alaga tudo. Aí a pessoa vai lá e fala, não, precisamos fazer um projeto de drenagem desse córrego e tal. Aí beleza, aí ela põe lá um projeto. Esse projeto leva às vezes 4, 8, 10 anos para sair o dinheiro, né? Porque é Banco do Brasil, Caixa Federal, o dinheiro demora, isso aqui. Quando o convênio sai, o projeto já está desatualizado. E ele é feito um projeto antigo com dinheiro novo. Então, por exemplo, você vê que o túnel, esse túnel aí da Presidente Vargas, esse é um projeto antigo de mobilidade. Ele realmente vai trazer o resultado que a gente precisa? Era disso que Ribeirão precisava? E então, aí você vê assim, por exemplo, aquela avenida Fernando Ferreira Leite, aquela que foi inaugurada há pouco tempo, que passa atrás do shopping ali, do Ribeirão Shopping. Ela foi feita sem ciclovia, recente, né? Porque é um projeto antigo, e os projetos antigos não previam ciclovia. Então, o que nós precisamos para uma cidade como Ribeirão Preto é ter um gerente de projetos na prefeitura. Nós precisamos de alguém que faça gerência de projeto. Porque hoje você tem a secretária de administração, secretária de planejamento, secretária é um cargo político. Enquanto gerente de projeto é um urbanista, um engenheiro, um arquiteto especializado em gestão de projeto, ou seja, ele acompanha o projeto do dia que o projeto é colocado, as adaptações do projeto, o dia que entra o dinheiro, a empresa que é contratada para realizar o projeto e quando o projeto é entregue. Então, por exemplo, se tivesse um gerente de projetos em Ribeirão Preto, fazendo esses corredores de ônibus, nós não teríamos água empoçada em Avenida Nova. Porque o gerente de projeto é responsável por aceitar a obra. E antes de aceitar a obra, você tem que jogar um caminhão de água no asfalto para ver onde é que tem poça.
Se tem posse, você não pode aceitar a obra e a empresa não pode receber o dinheiro sem corrigir o problema. E eu tenho feito esse trabalho de identificação de poças e semáforo colocado em cima de piso tátil. Sabe, piso tátil é esse negócio para cego, né? Tem a bolinha, o risquinho, que ele vai com a bengala. Às vezes o coitado do cego está passando lá, bate a cabeça no meio do semáforo, porque o semáforo está em cima do piso tátil. A pessoa que faz um negócio desse, ela não tem a menor noção, nem de obra, nem de uma situação para pessoas com deficiência, né? Então, para isso, enquanto nós não tivermos na nossa cidade gerentes de projetos, seja projetos sociais, projetos urbanísticos, obras, mobilidade urbana, vamos rediscutir o transporte urbano de Ribeirão Preto, né? Hoje, por exemplo, está toda hora essa polêmica do transporte de ônibus e tal. Seria uma oportunidade de nós discutirmos transporte sobre trilho, outras empresas concorrendo, licitação internacional para esses modais de transporte. Então, essas coisas a gente tinha que estar discutindo. E no Partido Novo a gente discute bastante internamente isso, né? E a gente espera oferecer isso para a população nas próximas eleições. Tá ótimo, Rodine. Então, deu nosso tempo aqui hoje. Eu gostaria de te agradecer a sua presença. Gostaria de falar para o ouvinte seguir o André Rodini nas redes sociais, tanto no TikTok, como o Facebook, como o Instagram. A gente está presente em todas. É só procurar André Rodini lá que você acha e você vai poder acompanhar o dia a dia do nosso vereador aqui para Ribeirão Preto. É isso aí. Obrigado. Acompanhe a gente aqui. Nós vamos tocar esse podcast aqui durante o ano. E tudo que for surgindo de matéria, você vai poder acompanhar por aqui. Você vai encontrar esse meu podcast no YouTube e também no Deezer e no Spotify. Beleza? Forte abraço, um feliz ano novo a todos. Obrigado, meu amigo. Valeu, é nóis. E aqui, semana que vem de volta no mesmo horário com o novo show, André Rodini.